tirando o frio, tá tudo certo. Você comprou esses livros só para palestra ou você tinha mesmo em casa? Não, eu juntei todos eles agora para poder dar uma boa impactada aqui na entrada. Obrigado pela presença, Silvio. Essa daqui não é uma reunião formal, tá? Uma reunião informal, diferente das outras que nós tivemos. Não porque o Silvio não mereça a formalidade, é porque o assunto não é um assunto formal. Então, não tem coordenador, não tem nada. Eu pedi só para aproveitar a expertise do Silvio. O Silvio, para mim, é um dos melhores publicitários do Brasil. Já tive a oportunidade de trabalhar com ele. Resultados são muito bons, ele pensa muito fora da caixa, eu acho que isso é importante no momento de hoje. E eu agradeço você ter comparecido aqui o grupo, ou comparecer aqui o grupo. E eu pedi para ele dividir algumas ideias com a gente, né, sobre a questão de criação de marca, né, no mundo de hoje, e promoção através de mídias sociais, tudo isso, que é um assunto que ele entende bem. E hoje não tem um coordenador, quer dizer, não tem, normalmente a gente tem sempre aquela lista, né, de quem vai fazer pergunta, quem não vai fazer pergunta. Então, porque às vezes a gente já sabe qual é o assunto que a pessoa vai falar, por exemplo, quando vem algum político, né, eu quero perguntar para o governador tal. Nesse caso hoje, eu imaginei o seguinte: o Silvio vai fazer uma apresentação dele e depois quem quiser fazer pergunta, manda aqui pelo chat para mim. Assim, eu gostaria de perguntar, depois de ouvir o que ele tem a dizer. Aí eu coloco vocês na lista aqui, tá bom? Silvio, o palco é seu aí, por favor. Obrigado, Paulo, pelo convite, pela gentileza aí da introdução. Para mim, sempre um prazer conversar com gente interessante e interessada nessas transformações que a gente vem assistindo o mundo passar. E como o Paulo me provocou, a ideia é trazer para vocês uma visão um pouco diferente do contexto atual que a gente vive, talvez tentando explicar por que as coisas estão acontecendo na velocidade que estão acontecendo, e aí partir para uma análise um pouco mais interessante sobre por que as mídias sociais estão transformando muito mais do que o mundo, mas transformando o comportamento das pessoas e, portanto, formando um novo mundo. Tá? Então, deixa eu ver se eu compartilho aqui a minha tela, se dá tudo certo. Eu coloquei você como co-host agora, tá? Tá. Me digam aí se a tela entrou. Entrou. Entrou? Entrou. Mas entrou a tela completa? Entrou o control mais eject. Tá, espera aí. Deixa eu tirar isso daqui. Vou botar isso aqui. Ok, estão chegando bem? Estamos. Muito bem. Então, eu vou começar com essa pequena provocação aqui. Não sei quantos de vocês está profundamente envolvido com a tecnologia, mas se você apertar o Control mais o Eject do seu computador por mais de 3 minutos, o que vai acontecer é o seguinte: ele vai fazer o que se define hoje como um reboot. O que é o reboot? O computador desliga totalmente para começar a ser ligado numa ordem correta para que o sistema inteiro entre de novo em integração. Isso acontece e é necessário quando o sistema dá algum tipo de problema porque você está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, certo? E aqui a figura de linguagem cabe muito bem porque é exatamente um pouco da apreensão que nós todos temos no mundo digital com o qual a gente convive. Seria excelente se a gente pudesse fazer isso com a nossa cabeça de vez em quando, e talvez esse seja o grande convite para que nos próximos 20 minutos vocês deem um control mais eject e a gente volte a rebootar o nosso cérebro com uma ampla e mais abrangente visão sobre o mundo que a gente está vivendo hoje. Tá? Espera aí que eu não estou conseguindo passar aqui. Espera aí que travou. E tenta apertar, em vez de apertar nas setinhas ou no return,
Tenta apertar só no pad, na parte de baixo. Estou apertando o pad. Então Apertando sai. no pad aqui, peraí. Então Agora. volta de novo, às vezes dá pau. Agora. Entrou. Agora entrou. Bom, Lost é um seriado de muito sucesso, talvez um dos seriados que mais fez sucesso nos últimos anos, no início dessa trajetória de grandes séries aí, dos novos players de conteúdo no mundo. Muitos de vocês devem ter assistido, se não toda a série, pelo menos uma parte, mas ela é significativa para a nossa visão de hoje, porque é assim que todos nós nos sentimos. Tá? E quando eu falo todos nós, eu me incluo nesse mesmo grupo de pessoas que está um pouco perdida com a transformação do mundo, porque nem quem estuda isso por força e obrigação da própria profissão consegue entender sistematicamente tudo o que está acontecendo, porque são muitas mudanças ao mesmo tempo e mudanças que pouco conseguem ser acompanhadas, mesmo que por teóricos que estudam o segmento. Então, é muito difícil a gente saber, entender e acompanhar. O que cabe a gente é acompanhar e tentar aplicar isso da melhor maneira possível. Então, como num seriado, estamos todos acordando numa ilha, e essa é a primeira cena do Lost, acordamos todos numa ilha sem saber como a gente foi parar lá, nem por que essas outras pessoas também estão com a gente nesse mesmo ambiente. Eu sei que tem muita gente aqui que gostaria de assistir um bom documentário sobre guerra. Eu recomendo The Vietnam War, que é da BBC, uma produção da BBC fantástica, e que nos traz algumas lições muito interessantes, né? O que me chama a atenção, lá pelo episódio 4 ou 5, tem uma passagem significativa em que muita gente inteligente junta consegue tomar uma série de decisões muito ruins. Como é que isso pode acontecer? Isso acontece, e aqui é apenas uma ilustração na ótica do que aconteceu lá no Vietnã, mas isso acontece o tempo inteiro e tem muito a ver com a compreensão ou a falta de compreensão sobre esse mundo da digitalização que a gente está vendo ao nosso redor. E olha que lá no Vietnã tinha gente incrivelmente inteligente envolvida, o general McNamara, que é um cara fantástico, mas as decisões ali elas precisavam ser reportadas, né? Como tudo no Exército, o reporte é para cima e ele precisava ser mensurado, ou seja, ninguém conseguia entender se aquele conflito estava indo para o lado positivo ou para o lado negativo. Então, em determinado momento, se organizaram e começaram a fazer uma tabela, que no fundo é um banco de dados, né? Só que ali foi atribuído àquele banco de dados o valor de um corpo. Então, a cada corpo de um vietnamita identificado, era uma morte prevista do exército inimigo e, portanto, um passo de vitória para o exército americano. Então, tabelou-se isso e esse era o reporte que era dado semanalmente e depois diariamente para os comitês de gestão do exército que estavam ali acima coordenando. O ponto da lógica é que ela perde sempre para a psicologia. Mas a vida inteira, e os últimos 150 anos de civilização, a psicologia pouco tinha de espaço dentro da lógica, né? Por que a lógica perde para a psicologia? Porque a contabilidade dos corpos ela era bem feita, numericamente não tinha nenhum tipo de erro, mas ela não era interpretada. Então, não basta você ter o dado, você tem que saber interpretar o dado. Tá? E aqui o exemplo é maravilhoso, porque determinados momentos, depois dessa contabilidade toda de corpos, os corpos vinham aumentando, portanto, supostamente, o exército americano vinha comandando aquela guerra. Por outro lado, o exército inimigo, o vietnamita, só aumentava de pessoas. Isso não era compreendido. O que acontecia era o seguinte, dentro dos corpos reportados, haviam corpos de membros do exército vietnamita e corpos de civis. E cada civil morto, cada membro, cada indivíduo vietnamita morto naquela guerra significava uma família inteira de vietnamitas que pegavam suas armas e entravam no combate. Então, a psicologia mostrava o seguinte, para cada soldado vietnamita que você mata, você diminui a intensidade do exército com o qual você está lutando. Mas se você matar um civil, você aumenta por 10. E isso é muito significativo e por isso essa é uma das razões pelas quais a guerra levou tanto tempo.
Então, isso aqui é uma excelente ilustração de que dados e psicologias brigam há muitos anos, não apenas agora no contexto em que a gente vive, mas agora esse é um assunto muito mais latente, importante e significativo. Tá? Esse aqui é o mundo em que a gente está, onde a gente está saindo de uma trajetória de civilização com fundamentos baseados no século XVIII, tá certo? Com uma evolução de ciência e tecnologia brutal, que vai nos levar para um futuro que a gente ainda não sabe exatamente qual é, que está lá no ponto B. Né? A única certeza que a gente tem é que a gente está nesse meio do caminho, e o meio do caminho não está simples de compreender. Né? Então, nós estamos exatamente num modelo de transição entre um pensamento arcaico, certo? E uma navegabilidade de vida, consumo, educação e informação do futuro. Então, não tem como a gente não estar ansioso 24 horas por dia, tentando, ao mesmo tempo, consumir a informação, entender a informação, interpretar a informação e lidar com a informação. Basicamente, isso acontece por uma razão que, obviamente, aqui eu estou simplificando, mas que vai mostrar para vocês a razão pela qual tudo isso está acontecendo. Os últimos 150 anos de história trataram da tecnologia, da economia e da psicologia de forma totalmente distinta. Tá? Essas coisas nunca se comunicavam. Eram setores totalmente distantes uns dos outros. Tá? E aqui eu chamo de tecnologia, não só a tecnologia aplicada pelo avanço do chip e da informática, etc. Aqui eu falo tecnologia é uma ferramenta nova, é a revolução industrial, está tudo dentro de tecnologia. É o maquinário aplicado à transformação exponencial na sociedade. E economia são os modelos de negócio, os modelos de gestão, né, que transformam o avanço da tecnologia em negócio capitalista. Certo? E a psicologia é a forma de interpretar esses dois. Não é? Então, isso sempre caminhou separadamente. Né? O que o mundo atual está fazendo é que ele está juntando essas coisas num mesmo cenário. E quando você junta três coisas tão distintas e sobre as quais nós fomos educados para entender de forma distante, fica complicado de enxergar. Então, a gente olha para isso e não vê nem o que está saindo daí, nem exatamente o que isso significa. Tá? E o mundo digital, ele aproximou essas pontas de forma intuitiva, não foi de forma planejada. Ele entendeu que era necessário por conta de uma nova geração, de um sistema educacional implantado no final dos anos 80 e que deu resultado no início, no final dos anos 90 e que veio dar a criação dos grandes negócios digitais que a gente vê no mundo de hoje. Tá? Essa mistura entre tecnologia, economia e psicologia criou um ambiente formidável para o desempenho acelerado de todas as soluções digitais, e essa a consequência que a gente vê hoje. Engenheiros, e aí devem ter no grupo vários engenheiros são caras lógicos, objetivos, né? E os engenheiros que foram ligados ao trabalho de informática e desempenho de processos de tecnologia nos últimos 40 anos, são caras muito impacientes e que querem resultado rápido. Né? O que falta aos engenheiros é a visão intrínseca sobre tudo que é desenvolvido pela engenharia, uma visão mais filosófica e humanista. E isso se perdeu ao longo do tempo e se recuperou recentemente, e por isso, quando se juntou um filósofo, um pensador, um psicólogo, um sociólogo, um antropólogo, com um grupo de desenvolvedores de tecnologia, houve um casamento vitorioso, onde o uso da ferramenta tem um sentido emocional. Tá? Então, essa é a razão pela qual o Google faz sucesso. O Google não faz sucesso só porque ele tem uma excelente dinâmica de tecnologia. Aliás, nunca ninguém ouviu o Google anunciar os features de tecnologia que ele tem. O Google faz sucesso porque ele é de usabilidade absolutamente simples e ele te entrega um resultado absolutamente correto em poucos segundos. Então, a psicologia por trás do efeito da organização da tecnologia é muito mais importante do que te contar por que a tecnologia
chega até onde ela chega. Isso aqui é um jornal para quem tem mais de 40 anos, 45 anos, vai. Tá? Mas um jornal para quem tem 13 anos de idade não é mais isso. O jornal não é nem um jornal digital. O jornal para quem tem menos de 13 anos é isso aqui. Tá? A mudança do mundo digital acelera um acesso ao conhecimento de forma absolutamente desmedida e sem limite. Então, quando a gente vê o ativismo em torno da sustentabilidade, o ativismo em torno de temas de preconceito estrutural, para falar do tema do momento, e diversos outros temas que sempre estiveram presentes na sociedade, mas nunca tiveram a latência que a gente enxerga hoje, é por conta de uma reinterpretação dos fatos que sempre estiveram aí. Então, o papel sempre foi feito de celulose, e a celulose sempre saiu de um tronco de árvore. Mas isso não era relevante, porque não havia conversa em torno desse tema, não havia preocupação sobre o sistema de futuro do planeta com esse tipo de organização extrativista, e o que importava era o controle daquele processo que gerava o jornal. Então, hoje, o jornal ele passa a ser inviável não só por conta da digitalização dos processos de distribuição da informação, mas porque ele é contraditório a tudo que as novas gerações buscam em relação à sustentabilidade do planeta. O que eu quero dizer com isso? As coisas não são o que elas são. As coisas, no fundo, elas são o que nós sentimos que elas são. A relação que as pessoas têm com a tecnologia é muito mais importante do que a tecnologia em si. Então, quando você tem, hoje, 230 milhões de pessoas no mundo assinando o Netflix para assistirem às suas séries, a relação de tecnologia por trás do Netflix é fantástica. Mas não tem ninguém, das 279 milhões que assinam o Netflix, tem lá 1% delas que são engenheiros e querem saber, por curiosidade e admiração, como é que aquele sistema todo funciona. As outras 99% de pessoas querem sentar e admirar em suas telas o conteúdo que está à disposição. Portanto, não é o mundo que muda, não é a tecnologia que muda apenas. Somos nós que mudamos em relação ao uso da tecnologia e isso é absolutamente fundamental. E aqui tem uma ilustração muito simples. Eu chamo isso de mudança de 90 graus. A gente passou, desde a industrialização, principalmente da presença da televisão ali no início do século XX, a televisão chega, entra na sala das nossas famílias e ali você tem um consumo, uma experiência de uso do meio televisão que basicamente se reflete a uma inclinação do seu pescoço 45 graus para trás. Encostado numa boa almofada, num sofá, você consome aquele conteúdo, tá certo? O que acontece dos anos 90 para cá, com a entrada da internet, é que essa inclinação de pescoço passou para frente. Você passou a ser mais interessado e debruçado sobre os aplicativos e recursos que o seu celular tem, ou o seu iPad, ou a sua segunda tela, do que necessariamente com aquele aparelho de televisão que estava na sua frente. Então, essa mudança é uma mudança de 90 graus que é extremamente significativa. E a ilustração aqui é tão interessante que hoje você já tem um trabalho de ortopedistas identificando uma nova geração de problemas no pescoço devido a esse ato contínuo. Quase que 12 horas por dia as pessoas estão inclinadas com suas cabeças 45 graus à frente para olharem o conteúdo. Tá? Então, o digital, o que é? O digital é o contexto novo dessa evolução, somado a uma perspectiva diferente que não era possível antes, multiplicada pelas inúmeras possibilidades que ele nos abre. Tá? Então, essa é a equação que faz com que tudo que se transforme em utilidade digital faça um enorme sucesso. De novo, isso não começou agora, isso foi acelerado recentemente nos últimos anos. Tá? No século XV, existiam livros que eram escritos à mão, em pergaminhos, e eram controlados por um grupo de monges chamados escribas, e que ninguém mais tinha acesso àquele troço. Então, era um controle absoluto e total
do conhecimento histórico e do pensamento de uma época, né? Então, você imagina que há 500 e poucos anos atrás não havia acesso a nenhuma informação que era reproduzida. Essa informação circulava de boca a boca, mas a interpretação era levada junto com ela. O que acontece no meio do século XV é que um tal de Gutenberg, um engenheiro da época, cria uma máquina de linotipo, onde ele consegue criar uma forma de reproduzir os livros, os pergaminhos, com seus textos por mais vezes em menos tempo, para que mais pessoas tenham acesso. Qual foi a primeira reação que aconteceu? Uma reação contrária, totalmente absurdo. Ele foi perseguido na época. Os escribas achavam que aquilo ia acabar com todo o conhecimento humano que era tão bem guardado naqueles pergaminhos, e que aquilo jamais poderia ser espalhado para todos. Então, está ali, há alguns anos atrás, alguns séculos atrás, um bom exemplo de como o controle da mídia, da informação, sempre determinou o poder sobre a sociedade. O mais interessante dessa história é que, e aí está ligado aqui a toda a reforma protestante do mundo, enfim, todo o encaminhamento da colonização, está tudo baseado no momento em que o linotipo reproduz a Bíblia, por exemplo, em diversas línguas. O mais interessante é que, quando os escribas fizeram esse movimento contrário, um deles um dos líderes lá na época teve uma ideia fantástica: usar o próprio linotipo para imprimir uma mensagem contrária ao uso do linotipo. Por que ele pensou nisso? Porque ele falou: se a gente ficar escrevendo à mão, a gente vai demorar muito mais tempo para distribuir essa mensagem. Então, vamos usar o linotipo, que a gente consegue ter, em vez de 10 pergaminhos explicando que somos contra o linotipo, a gente pode ter 100, 200. Né? Então, eles usaram o próprio fator contrário a eles para divulgar a mensagem que gostariam de fazer para favorecê-los. O que era isso, já naquela época? Era um meio de comunicação, uma forma de se comunicar muito maior do que o seu próprio conteúdo. Eles sucumbiram à força da possibilidade do meio. E essa é uma história recorrente por toda a evolução da mídia até o presente momento. O Facebook é muito maior do que aquilo que circula nele. O Google é muito maior do que aquilo que está exposto nas buscas. O Instagram é muito maior do que o conteúdo que ele disponibiliza. A Globo é muito maior do que o conteúdo que ela reverbera na sua televisão. Então, o meio se transformou rapidamente num símbolo de controle da informação. E o poder sempre esteve do lado de quem constituía o controle dessa distribuição de informação, mensagem e conteúdo. Sempre. Principalmente do pós-guerra para cá. Sempre o poder esteve ligado a isso. Então, as relações entre governos e donos de meios de comunicação se dá exatamente porque quase há uma impossibilidade de se formar um pensamento concreto de massa sem uma distribuição ampla. E essa distribuição era canalizada. Né? A gente tem a história em vários lugares do mundo, mas a história no Brasil é muito reconhecida. Isso é uma outorga, né? Os canais de televisão eram outorgados, eram escolhidos para as pessoas que iam tocar as redes e os grupos de informação de mídia eram escolhidos pelo governo e, portanto, também, em parte, serviam a esse governo e a esse interesse. Então, o poder sempre teve na mão de quem tinha o controle do meio. Tá? Aqui eu vou fazer uma ilustração muito simples, para vocês vão entender. A TV, surgindo lá, então, no início dos anos 1900 e pouco, ela entra nos lares das famílias, ela começa a se disseminar como grande canal de formação de opinião por conta do seu conteúdo, e ela tem esse tipo de aspecto. Ela é uma geradora de informação pontual que manda a mesma informação para todos os indivíduos que estão conectados a ela. Essa é a época
da disseminação da informação única para as massas. Esse tempo jamais voltará a ser como ele foi. Depois a gente teve um outro sistema que permeou a evolução, que foi o telefone, que já permitia que pessoas que recebiam aquele conteúdo da televisão, o mesmo, pudessem eventualmente trocar opiniões, mesmo estando distantes, sobre aquele conteúdo ali que a televisão disseminou. Então, é uma outra forma de você aproximar e gerar essa discussão e debate sobre o conteúdo. Depois eu vou usar aqui a ilustração do fax, porque o fax ele viajava de um ponto extremo a outro ponto extremo. Então, ele poderia juntar não pessoas muito próximas, ele podia mandar documentos, ele podia mandar textos, etc. Então, ele fez uma parte importante dessa integração entre pensamentos distantes de grupos. Tá? E aí, em maio de 97, acontece um negócio extraordinário, que poucas pessoas se deram conta, porque na época foi uma nota de rodapé de página de jornal. Esse é o Kasparov, o maior pensador enxadrista que o mundo já viu. Diziam que ele tinha capacidade de enxergar mais de 125 movimentos à frente no tabuleiro, e assim ele previa os seus adversários e conseguia sempre ganhar as partidas. O que acontece em maio de 1997, depois de várias tentativas frustradas da IBM? O computador Deep Blue ganha do Kasparov, tá certo? Então, quando isso acontece, parece simplesmente ser uma anedota do cotidiano urbano da nossa vida, e por isso uma nota de rodapé de página de jornal. Mas ali, em 1997, para os engenheiros, certo? Estou falando de 23 anos atrás, então um engenheiro de 25 anos em Stanford, que viu isso acontecer, ele falou, espera aí um pouquinho, a máquina realmente conseguiu raciocinar mais rápido, melhor e com mais assertividade do que o ser humano. Essa foi a primeira prova de que a evolução acelerada dos processos de tecnologia aplicada poderiam vencer e organizar de uma forma mais valiosa a vida das pessoas. E essa geração toda de engenheiros que estavam em Stanford, em universidades espalhadas pelo mundo, passaram a usar esse exemplo para impulsionar o seu pensamento de forma distinta em relação a tudo que eles criaram. E a gente está vendo aí as grandes empresas do mundo lideradas por boa parte ou com boa parte desse tipo dessa geração de pessoas. Passados 10, 12 anos, então isso foi uma mudança significativa da tecnologia. Passados 10, 12 anos, um fato muito relevante acontece. Morre o cantor Michael Jackson, talvez um dos maiores da história, mas naquele momento, sem dúvida nenhuma, a maior celebridade da música mundial. E as pessoas recebem a informação pelo SMS. Pela primeira vez, um fato global chega primeiro aos telefones celulares das pessoas por meio de mensagem do que por meio de um jornal ou um órgão de imprensa organizado. Então, você tem uma máquina que vence o homem e uma máquina que distribui a informação, já 10 anos depois, com maior velocidade e diretamente para o interessado, que é o indivíduo, com muito mais competência do que aquele editor-chefe de jornalismo que trabalhava e decidia o que saía no jornal do dia seguinte ou que ia para a televisão no jornal da noite. Essa é a tal da internet. Isso só acontece porque a internet cria uma cadeia de relação entre as pessoas e faz com que a disseminação do conteúdo digitalizado possa voar nessas redes e ser rapidamente consumido por cada uma das pessoas nas pontas. Então, a internet cria essa rede de relações entre todos e ela começa a ser uma grande competição em termos de disseminação de informação
em relação à televisão, que era ali o grande monopólio da canalização de conteúdo, certo? Só que aí vem a internet, permite, como eu falei, ela gera a possibilidade para que surja uma nova forma, porque se essas pessoas estão todas interligadas, elas começaram a se organizar. E elas começaram a se organizar de uma forma que elas entenderam que não precisam do provedor de conteúdo, elas não precisam mais da Rede Globo, da BBC, da ABC, da Turner, elas não precisam, elas precisam delas mesmas, gerando conteúdo e disseminando esse conteúdo entre elas. Então, surgem as redes sociais. Quando as redes sociais começam a se organizar e vão evoluindo, elas criam a capacidade de eliminar de uma vez por todas essa disseminação de conteúdo que sai do ponto A, ou seja, o órgão de imprensa, a televisão, para nós, indivíduos que formamos os vários Bs aí. Então, a rede social, ela elimina essa linha de contato direto e ela passa a gerar o conteúdo e consumir o conteúdo dentro da sua própria rede. E por que isso acontece? Porque jamais foi possível as pessoas se organizarem em torno de temas de afinidade sem a ajuda de um terceiro, sem a ajuda de uma instituição. A internet e a tecnologia permitem que as pessoas se encontrem. O Facebook tem hoje cerca de 14 milhões de grupos relacionados a raças de cachorro. Esses grupos, essas pessoas jamais se encontrariam se não houvesse a internet, se não houvesse o Facebook ou uma rede social de afinidade. Jamais essas pessoas poderiam trocar informações sobre suas preferências de raça de cachorro na intensidade da forma como é feito hoje. Então, as pessoas se sentem parte de um grupo muito maior e essa é uma aldeia cada vez mais global. Muito bem. Dito tudo isso, a gente chega aonde a gente está hoje, que é um caos absoluto por conta dessa transformação entre um mundo do passado com um mundo de possibilidades futuras. Tá? E aí vários paradigmas foram transformados pela digitalização e pelo avanço da tecnologia e pela interconectividade de todo mundo. Primeiro, conveniência se tornou muito mais importante do que qualidade. E é difícil a gente entender isso. Quer dizer, se eu tiver um excepcional produto, uma marca maravilhosa, mas ela não for convenientemente apresentada para o consumo, ela não consegue seu espaço no mercado. Então, não basta o carro ser espetacular, não basta a marca de celular ser incrível. O que é importante é que você possa comprá-lo rapidamente e que ele chegue na sua casa da maneira correta e com uma excelente experiência de consumo. A gente está vendo isso forçosamente agora por conta da pandemia no setor de restaurantes, por exemplo. Os grandes restaurantes que a gente gosta de ir eventualmente perderam a corrida para os restaurantes que não são tão bons, são medianos, mas entregam a comida com a rapidez, com a agilidade e cada vez de uma maneira mais fantástica. As embalagens são bacanas, os brindes que vêm juntos são incríveis. Então, essa é uma mudança que só foi permitida por conta da interação do digital e das redes sociais. Outro paradigma. O conhecimento sempre foi a nossa grande área de detenção de superioridade, sucesso, determinação de diferenciação. O conhecimento hoje é acessível e está disponível para todo e qualquer indivíduo. Cada vez mais a penetração das bandas largas no mundo vão aumentar e isso faz com que qualquer indivíduo possa vir a ter acesso ao conhecimento. Ou seja, a grande diferença agora é sabedoria. É saber fazer alguma coisa diferente com aquele conhecimento que você tem acesso, porque o conhecimento ele está acessível a todos. Onde a gente enxerga isso? O problema educacional. As estruturas educacionais do mundo do passado, que continuam aí, que são grandes prédios, são grandes universidades, grandes escolas, certo? Que tem um formato de um indivíduo que conversa com 28 meninos que querem se graduar, esse negócio vai cair por terra.
porque ninguém aguenta mais ter uma aula sobre algo que está disponível em todo o seu entorno e de forma muito mais interessante. Então, vai haver uma reinvenção do setor de educação por conta de que a sabedoria vai permanecer sendo algo fundamental, mas a forma de chegar à sabedoria será por vias distintas das que a gente tem hoje. Nesse ambiente, o sucesso não é mais de quem fala, não basta você falar as coisas, não basta mais você impor a sua mensagem. Você tem que fazer e realizar. É o mundo das startups, é o mundo do empreendedorismo, do microempreendedor, daquele sujeito que sequer tem formação, mas tem sabedoria para achar um espaço e produzir o seu próprio conteúdo. De novo, isso não era possível porque havia um controle de distribuição de mídia. Isso só é possível porque hoje você pode montar a sua loja de bolos no Facebook e sobreviver dessa loja de bolos, certo? Entregando para o seu consumidor de forma consciente, gerando recursos, receitas, pagando seus funcionários, tudo através de uma plataforma que conecta e, ao mesmo tempo, faz a gestão, torna possível a gestão do teu negócio. O sucesso também não é mais medido pela quantidade de pessoas que assistiram ao seu conteúdo, como é a grande medição de audiência de televisão até hoje, né? Quantos pontos você tem no Ibope? Quantos pontos no Ibope tem um jogo de futebol, o Jornal Nacional, um programa de televisão? Essa não é mais a forma de medir o sucesso, porque o conteúdo ele pode estar sendo exibido, mas não visto. Hoje, as redes sociais tornam possível que um conteúdo, que a gente saiba que um conteúdo foi visto, que ele foi clicado, que ele foi acompanhado, que ele foi compartilhado e que ele foi comentado, o que mostra claramente um circuito muito mais aprofundado de relação com o conteúdo do que a sua simples exibição. E mais do que isso, o sucesso não é mais medido pelo que as pessoas pelo conteúdo que as pessoas veem, pelo número de pessoas que veem o conteúdo, ela é medido pelo que as pessoas fazem com o conteúdo. As pessoas entram nas lojas depois que elas são impactadas por um conteúdo. Elas buscam informação sobre um determinado livro na Amazon porque elas acabaram de assistir uma entrevista no YouTube, né? Livros parecem meios do passado, né? A gente está tendo um boom de compra de livro, acelerado, inclusive, por conta da pandemia, no mundo inteiro. Não é só no Brasil, não, mas no Brasil também está acompanhando. Aumentou cerca de 15% a 20% a venda de livros no período, tá? No mundo. Esse é um número global. Por quê? Porque as pessoas estão tendo mais tempo, não de pesquisar o livro, mas de descobrir seus interesses para aquele livro por conta de vídeos no YouTube de seus autores ou de histórias correlatas ao assunto. E aí elas vão e migram para a compra do livro. Os novos canais, portanto, não são mais os canais do passado, são as redes sociais. Rede social hoje é o novo, primordial e talvez fundamental canal de comunicação, quer gostemos, quer não gostemos, quer tenhamos críticas ou não, esses são os novos canais e são os canais relevantes de relacionamento. E isso traz para a gente uma nova interpretação sobre a vida. Os tais amigos do Facebook, os amigos não são mais os amigos que a gente considerava no passado, porque o amigo deixou de ser um substantivo e passou a ser um verbo, passou a ser uma ação. Eu tenho que ter amigos para poder me qualificar. E aqui eu não estou entrando em nenhum julgamento de valor, se isso é bom, se isso é ruim. Tem efeitos nocivos e tem efeitos benéficos. A realidade é que o amigo passou a ter uma outra configuração no estado atual do mundo digital e conectado. Para piorar, não é mais amigos, é amigs com X, porque você não quer mais ter uma identidade de gênero no substantivo masculino que define aquela criatura com a qual você convive. Certo? Então, não vai ficar mais simples, vai ficar cada dia mais complicado entender essa mudança toda estrutural, permitida principalmente por telas. A nossa vida será fundamentalmente circundada por telas. A gente já tem
3, 4 telas que nos circundam todo dia, do desktop, laptop, do iPad, do iPhone, do telefone, da televisão. A gente vai ter as telas com as quais a gente vai interagir nas lojas, a gente vai ter as telas com as quais a gente vai interagir nos meios de transporte. A vida será uma interação de conteúdo e indivíduos através de telas. As telas são os grandes hardwares que vão carregar a informação, seja um software de aplicação, seja um conteúdo de entretenimento, informação, educação e serviço, mas é assim que nós vamos nos relacionar com o novo mundo. As coisas vão valer cada vez menos, as experiências vão valer cada vez mais, porque as coisas estarão disponíveis sempre. A história do acesso a barreiras de entrada cada vez menores é relevante. Portanto, experiências serão valorizadas pelas novas gerações e já estão sendo valorizadas pelas gerações atuais. As histórias serão os grandes valores de distribuição de conteúdo. Histórias, não mensagens. Histórias verdadeiras, autênticas, que digam respeito a você mesmo e aos seus valores. Seja você um indivíduo, seja você uma companhia, seja você um produto de consumo. Todo o conteúdo é digital e será digitalizado. E todo o conteúdo será digitalmente consumido. Então, se você tem... eu tenho uma loja de bijuteria. Tem que estar na internet porque você está perdendo o mercado. Conteúdo é fundamental para a sobrevivência num ciclo econômico moderno. Não tem outra alternativa. Não adianta lutar contra essa realidade. Então, as redes sociais destruíram lá aquele poderio monopólio dos meios de comunicação e a gente transformou aquela confiança que a gente tinha na antena que distribuía o sinal para a confiança no seu amigo, para a confiança na pessoa que conhece aquele segmento. Então, quando você vai comprar um carro agora, você não está preocupado em assistir o comercial de televisão. Você está preocupado em saber qual é a opinião daquele teu amigo ou daquele teu familiar que conhece muito o setor de automóveis, que acompanha as inovações dos automóveis, para que ele te diga e te sintonize qual é a melhor compra a ser feita. Isso sempre aconteceu. Só que isso era muito difícil de se realizar, porque ele mora longe, porque ele não tem tempo, porque o telefone é ruim, porque agora isso acontece pelo WhatsApp, pelo FaceTime. Então, as coisas estão mais fáceis de acontecer. A organização se tornou possível. Tá? O resultado: uma nova maneira de descobrir, compartilhar e consumir. Então, a gente não vai mais descobrir marcas e negócios como a gente fazia no passado, passeando nas grandes avenidas de comércio do mundo, entrando nos shoppings de prestígio, olhando as revistas, não será assim mais o processo e a jornada de descoberta de novos produtos, marcas, serviços. Isso tudo se dará na internet de forma muito mais organizada, rápido, muito mais correta do ponto de vista dos interesses do indivíduo, porque a internet rapidamente vai conseguir entender o que realmente eu estou buscando. E ali eu vou poder, ao mesmo tempo, eu vou poder compartilhar e consumir. E isso não significa que essa jornada não retorne para o mundo real. Né? A gente está vendo aí o caso da Amazon Go, que são as lojas da Amazon montadas sobre a expectativa de todo mundo que consome a Amazon hoje nos meios digitais. O conteúdo deixa de ser produzido em massa, né? O conteúdo que era produzido por uma TV em massa e passa a ser produzido pela massa. As pessoas vão produzir o seu conteúdo. E aí o desafio da comunicação é muito simples. Ela não pode ser mais comunicação no mundo digital. Ela tem que se tornar conexão. Ela deixa de ser o envio de mensagem e ela passa a ser a conexão entre as pessoas, os interesses e as afinidades. Nos últimos 100 anos, a lógica ganhou da psicologia por 7-1. Todas as vezes. Nunca a psicologia conseguiu ganhar da lógica em mercados avançados. O que a gente está assistindo hoje, por conta dos processos digitais e de uma vida hiperconectada,
é que o estado emocional e o sentimento das pessoas ganhou uma relevância absolutamente gigantesca no desenvolvimento de soluções. Ou seja, você não compra uma TV porque ela é melhor logicamente do que a outra TV. Você compra uma TV porque você quer ter menos risco comprando aquela marca, você sabe que aquela marca é uma marca recomendada, você leu o blog das pessoas que conhecem o setor e que identificaram aquela marca como a melhor marca. São N outras razões que tornam a sua decisão, a decisão psicologicamente mais equilibrada. Não é a lógica, portanto. É a psicologia que ganha um espaço e que trabalha em conjunto com a lógica. E daqui para frente, a psicologia vai ganhar mais espaço ainda do que a lógica. Certo? O Google, por exemplo, montou há 2 anos atrás, dentro do Google, e já tem 14 ou 15 pessoas que trabalham lá, o que eles chamam de Persuasive Laboratory for Consumer. O que significa isso? São estatísticos sentados ao lado de psicólogos, antropólogos e sociólogos que estudam comportamento humano e tentam traduzir esse comportamento humano para as ferramentas que o Google pode oferecer de solução para a sua vida. Seja a solução da busca, seja a solução do automóvel autônomo que vem por aí, seja a solução de um óculos com a ilustração daquilo que você está buscando quando você sai na rua. São inúmeras as soluções, mas elas não estão só mais baseadas no desenvolvimento daquele conceito de engenharia e tecnologia aplicada a chips, a placa e etc. Ela está também atrelada à psicologia e cada vez de forma mais intensa. Tá? Sejam bem-vindos, portanto, a essa nova era. Essa aqui é a Stephanie Joane Angelina Gernamota. Para quem nunca ouviu falar nesse nome, ela é a Lady Gaga. E ela é o maior símbolo da revolução digital, porque ela era uma cantora clássica que tocava um piano brilhantemente, mas tinha uma audiência reduzida a seus amigos e familiares. E ela resolveu se transformar usando a digitalização do comportamento de consumo em seu próprio benefício e virou talvez a artista mais importante da era moderna. As redes sociais, portanto, você não ganha mais espaço falando de si mesmo. E o que é falar de si mesmo? É a propaganda tradicional. A propaganda tradicional não engana mais ninguém. A propaganda tradicional tem seu valor, ela é fundamental, mas ela é tratada como publicidade. Ou seja, aquela marca está gastando dinheiro para me convencer de que ela é boa. Todo mundo sabe disso. As novas gerações já vieram vacinadas com isso. Certo? Então, o que vale é o que fica depois da publicidade, que é o que é chamado de conteúdo. Ou seja, qual é o residual da mensagem que permanece entre nós de forma relevante e pertinente e que se torna reputacional a partir dali. Ou seja, você é o que os outros falam de você, você não é mais o que você fala sobre si mesmo. Não adianta você dizer que você é um cara bacana. Quando você sai da sala, as pessoas continuam achando que você é um cara bacana. Essa é a metáfora da rede social. Quando a marca está lá falando sobre si mesma, ela tem seus críticos e seus adoradores, não tem problema. Mas e quando a marca não está lá? As pessoas recomendam ou não recomendam? Hoje isso é possível. E porque é possível, você precisa, como marca ou como indivíduo, mudar a sua forma de comunicação. E é muita gente falando. Tá? Aqui eu já vou entrar na fase final aqui do meu kickoff, mas é importante vocês entenderem que tudo isso que eu estou descrevendo aqui é de uma magnitude difícil de compreender na nossa visão. Tá? O Google, que todos nós usamos, tem 5,5 bilhões de buscas por dia. 5,5 bilhões de buscas por dia. São 63 mil buscas por algum assunto, negócio, interesse, produto, serviço, pessoa, marca por segundo. É um negócio de uma dimensão difícil de entender. O Facebook tem 2,5 bilhões de pessoas. Tem contas falsas, tem para lá e para cá, mas tem 2,5 bilhões de pessoas no Facebook.
São 5 contas abertas por segundo. No Brasil, já são 127 milhões de brasileiros. 2,5 bilhões de pessoas, para a gente ter uma dimensão que se torne mais assustadora ainda do que o próprio número, isso é maior do que o número de católicos no mundo hoje. Esse número é maior, esse número é quase o dobro do número de muçulmanos no planeta. Tá? Então, você tem uma empresa privada que tem um dono, controlador, que não tem ainda 40 anos, ou se tiver tem 40 anos, 40 e poucos anos, que conversa diariamente, coleta dados, entende o comportamento e desenvolve soluções para 2,5 bilhões de pessoas que habitam o nosso planeta. O Instagram é a rede mais qualificada hoje, onde estão as elites pensadoras do planeta. Já tem 1 bilhão de pessoas no Instagram. São 95 milhões de posts por dia nessa rede social. E no Brasil já são 72 milhões de brasileiros. O LinkedIn, que tem uma vertente mais corporativa, mais profissional, mais voltada à carreira e a negócios, é uma rede que vem crescendo muito, já tem 500 milhões de usuários no mundo, sendo 30 milhões de empresas e organizações distintas, e no Brasil já são 32 milhões de usuários. Então, a pergunta nesse novo mundo é diferente. A pergunta é: qual é a sua audiência? Quem é a sua audiência? Para quem você está falando? Por que você está falando? Baseado em que você está falando? É assim que se constrói um novo processo de conexão com as pessoas. Então, fica para o passado os clientes, os consumidores, os compradores. Era assim que a indústria se dirigia ao ser humano que troca uma parte do seu dinheiro por aquele produto que está levando para casa. Né? A gente sempre falou em cliente, consumidor e comprador. E agora a gente tem que lidar com um outro formato desse mesmo indivíduo, que são os seguidores. Né? Seguir uma marca significa o quê? Seguir você significa o quê? É um comportamento totalmente diferente de cliente. O seguidor é um cliente ou não é? Ele pode ser. Depende do que você comunica com ele, como você se comunica com ele, do que você conecta com ele. Assinante, as pessoas passam a ser assinantes. Elas escolhem se relacionar a longo prazo com as marcas, produtos, serviços, negócios. Né? As pessoas passam a ser usuárias. Eu sou um usuário da Amazon. As pessoas estão se referindo a usuários em relação ao trabalho da Amazon, por exemplo, ao ambiente que a Amazon criou. Né? E as pessoas são, de forma significativa, como sempre foram, aliás, daquelas marcas vitoriosas, fãs. Só que hoje o fã é identificado. Só que hoje você pode falar com um fã diretamente. Né? Numa entrevista recente, a Lady Gaga falou exatamente isso. Falou: o grande poder que a rede social trouxe para os artistas da era moderna e que artistas do passado jamais tiveram o privilégio de poder fazer é que hoje eu posso acordar numa tarde, numa manhã de sábado e conversar com um fã meu na Austrália, ou em Luxemburgo, ou na Patagônia. E eu é que decido. Então, essa capacitação da hiperconectividade é transformadora em todos os sentidos. E para a gente encerrar e entender um pouco mais a fundo essas questões, esses indivíduos estão ganhando uma força do tamanho das empresas que eu acabei de compartilhar com vocês. Tá? Então, o Neymar, por exemplo, ele tem 139 milhões de seguidores. 139 milhões de seguidores. Ele vai chegar, em breve, ao tamanho da população do Brasil em número de seguidores. Ele vai chegar nesse número e ele vai passar esse número. O nível de influência que uma mensagem do Neymar ou uma mensagem postada num canal do Neymar tem hoje é realmente algo extremamente relevante. E é realmente algo extremamente assustador. Mas foi algo escolhido pelo público. As pessoas se conectaram a ele. Né? Para vocês terem ideia do que significa isso, o programa de televisão atual com maior número de audiência na televisão brasileira, na Rede Globo, que é o Big Brother Brasil, o BBB, o famoso BBB, ele atinge lá 34 pontos de audiência, talvez 35,
na final do Big Brother, que é o grande evento midiático de televisão do ano. Tá? Uma noite específica do ano, tem 34 pontos de audiência. 34 pontos de audiência hoje, cada ponto tem 250 mil domicílios, eles fazem uma medição de 2, 3 pessoas por domicílio, vai dar 700, vai dar 25 milhões de pessoas. Tá? Então, o Big Brother exibe a final para 25 milhões de pessoas. Em um dia. Todos os outros dias a audiência é menor do Big Brother. O Neymar tem hoje, nesse momento, 139 milhões de seguidores para ele se comunicar. O Whindersson Nunes, que talvez, eu vou chutar aqui, porque eu já fiz essa apresentação em alguns grupos, eu vou chutar que 75% das pessoas aqui não conhecem o Whindersson Nunes, e aliás, eu recomendo que nem conheça, porque não tem nada de absolutamente interessante para ver ali no conteúdo dele. Ele tem mais do que a final do Big Brother de audiência. Ele tem 39 milhões de assinantes, certo? Esses caras assistem a todos os conteúdos que o Whindersson Nunes posta diariamente. Eles não são olheiros, eles não vão lá, olham e vão embora, eles são os assinantes. O número de pessoas que visualizam é muito maior do que essa. Tá? O Condzilla, que talvez vocês não conheçam, que é um produtor de clipes de funk, tem 58 milhões de assinantes. Tá? A nível mundial, Cristiano Ronaldo, esse é o cara mais seguido do mundo, ele tem 227 milhões de seguidores, ele tem um grupo de seguidores maior do que a população do Brasil na página dele. Tá? PewDiePie é um dos grandes youtubers do mundo, trabalha basicamente no YouTube, tem outras redes sociais, tem 100 milhões de assinantes. Tá? Marcas, né? As marcas que conseguiram se posicionar bem. A National Geographic tem 139 milhões de seguidores, o mesmo número do Neymar. A Nike tem 116 milhões de seguidores. Ela é patrocinadora do Neymar, ela tem menos seguidores do que o Neymar. Ela é uma companhia que existe há 50, 60 anos e ela tem muito menos seguidores do que um indivíduo. E a Victoria's Secret tem 68 milhões de seguidores, já cai bastante, e a partir daí as marcas vão caindo muito em número de seguidores, o que mostra que elas não estão conseguindo falar diretamente com os novos consumidores e nos novos meios. O meio de mídia de maior número de seguidores no mundo é o canal CNN Breaking News do Twitter, que tem 58 milhões de seguidores. Tá? Então, esse é o grupo de comunicação, esse é o canal de comunicação mais relevante hoje conectado nas redes sociais. Tem 58 milhões de pessoas que recebem a informação. E um apresentador americano, chama Jimmy Fallon, tem 51 milhões, a mesma coisa, mais ou menos, mesma ordem de grandeza. Então, a CNN, com aquela estrutura toda de divulgação, de informação, de investigação, tem quase o mesmo número de seguidores que um apresentador de televisão norte-americano tem no Twitter, e os dois compartilham da mesma força. A Samsung tem 160 milhões de seguidores no Facebook e a Coca-Cola 100 milhões de seguidores no Facebook. Por que essa informação é importante aqui? Com 100 milhões de seguidores na sua página, se você fizer uma comunicação relevante, se você estiver conectado com esses teus seguidores, followers, fãs, assinantes, você talvez não precise mais do mercado. Né? Ou o mercado seja sempre uma receita incremental adicional. E aí a pergunta que eu deixo para todos nós é: que história você tem para contar hoje e de que forma você vai conectar a sua história com o mundo moderno que está aberto sob a expectativa de consumo de conteúdo num novo formato de uma maneira muito mais direta, objetiva, pertinente e relevante. Obrigado, Silvio. Muito bom, brilhante, Silvio. Para os que quiserem fazer pergunta, por favor, me manda aqui para o chat, né, o nome, que eu coloco a pergunta. Mas antes da pergunta de alguém, deixa eu fazer uma pergunta que eu teria várias perguntas, mas eu queria saber
quem é o Whindersson Nunes? O que esse cara faz na vida que eu nunca ouvi? Eu faço parte dos 75% aqui. É isso aí, é isso aí. É muito comum essa pergunta quando eu apresento. O Whindersson Nunes, ele é o maior youtuber do Brasil. Ele vive basicamente do conteúdo que ele posta nas redes sociais dele, primordialmente no YouTube. Tá? Ele todo dia ele posta vídeos. Ele faz vídeos desde ele pelado gritando na janela até pequenas dancinhas que as pessoas passam a repetir, e inclui momentos de humanidade, quando ele fala do seu período de depressão, dos momentos em que ele recentemente se separou da esposa dele, que obviamente também tem uma mega exposição no YouTube, mas ele basicamente é um reality show em si mesmo, filmando a sua vida cotidiana, que não é muito interessante, e dessa forma ele tem os 50 e tantos milhões de seguidores. Ele recentemente acabou de comprar um jatinho particular de 45 milhões de dólares para poder fazer as suas viagens sem muita burocracia. Ele tem 20 e poucos anos de idade. Obrigado. Então, olha, os que quiserem perguntar, por favor, me manda uma mensagem no chat aqui que eu coloco para pergunta. Paulo, como eu sou analógica, não vou botar no chat, eu sou analógica. Senadora, a senhora tem prioridade, por favor. Olha aqui, eu adorei o Silvio e, de fato, sou analógica, Silvio, mas há uma reação muito grande. Bom, em primeiro lugar, é o seguinte, parabéns, você foi brilhante, o Paulo tinha me falado muito, eu tenho muitos amigos publicitários que gostam muito de você. É o seguinte, você certamente, porque tem uma boa cabeça, leu o Yuval Harari, o 21 sugestões para enfrentar o século XXI. O Harari diz que não tem rede social, ele não tem porque ele não quer perder o livre-arbítrio. Todo esse impacto e essa massa de informações que nós recebemos, esse rastreamento da nossa vida, porque hoje nós somos rastreados e seguidos como consumidores, e isso que a universidade está fazendo lá para persuadir o consumidor a seguir o que eles querem, nós perdemos o nosso livre-arbítrio nas escolhas para comprar, para ver um filme, para tudo, para tudo. E ele diz, então, o Harari, que ele não tem rede social exatamente para evitar essa contaminação, para que ele possa continuar tendo livre-arbítrio, ele não ser influenciado por isso. O próprio poder do Facebook hoje está sendo contestado, até porque a origem do Facebook, do Zuckerberg, não é uma história bonita, não é, sinceramente, uma história bonita. Ele foi um gênio, né, que criou isso, e agora Coca-Cola, que é um dos maiores anunciantes, você até mostrou aí, Starbucks, estão tirando esses anúncios do Facebook, porque o Facebook está sem nenhum controle sobre os conteúdos que saem. Então, essas campanhas de ódio vêm em plena pandemia, quando se imaginava um mundo mais solidário, mais compreensivo, que estamos lidando com a vida e com a doença, está uma disseminação, seja ódio racial, seja o ódio na questão de gênero, qualquer religião, tudo isso está acontecendo. Então, essas grandes companhias que botam uma dinheirama em cima do Facebook estão tirando. Também, por outro lado, as mídias que eram analógicas, você mostrou aí o New York Times, estão saindo da área impressa, claro, por essas coisas de novo comportamento, e indo para a área digital. O New York Times tem 10 milhões de assinantes, e ele tinha uma assinatura com a Apple News, que a Apple ficava com a metade do dinheiro que ganhava nas assinaturas virtuais. Então, ela está fazendo a sua plataforma sozinha, o New York Times, para fazer ela sozinha o jornal virtual. Hoje, o YouTube, você não falou, o YouTube tem digamos, uma força maior que para a juventude, para o adolescente, maior que a TV aberta. Agora, esse jogo do Flamengo aí, que foi muito falado, foi uma demonstração disso. Então, e também um outro personagem que você citou, o Anderson, mas eu acho que o Lucas Neto deve ter mais acessos do que o próprio Anderson, o Lucas Neto aí nas redes sociais. Então, eu te pergunto isso. Essa tendência de domínio das redes sociais
E esse conflito, porque isso que está acontecendo com o Facebook, com o Twitter e com o Instagram, que são do mesmo grupo, ela está acontecendo agora. E ela tende a se agravar com isso, criando-se outras formas de comunicação. Hoje mesmo o Facebook deu uma informação de que já tirou 5 milhões de postagens de ódio, de não sei o quê, para demonstrar que ela está fazendo o seu papel, mas ninguém acredita muito nisso. Então, como é que você vê isso? Primeiro, nosso arbítrio, como nós ficamos como pessoas, como indivíduos, no direito de escolha. Não, perfeito. Belíssimas colocações. É um tema maravilhoso, é um tema que eu adoro discutir. É um bom tema para uma próxima palestra, porque essa foi sobre o que é, né? Eu me preocupei muito em trazer o que é e você agora me traz para um cenário de o que eu acho. E aí tem uma longa história, mas resumindo aqui alguns pontos importantes colocados. Primeiro, começando pelo final, o Lucas Neto, na verdade, quem tem mais seguidores é o irmão dele, que é o Felipe Neto, que tem 38 milhões. Então, o Whindersson ainda é superior, o Whindersson é o maior brasileiro no YouTube. Com relação a essa visão de controle dessas empresas sobre o nosso suposto livre-arbítrio, eu não poderia concordar mais. Eu acho que é extremamente perigoso o que está acontecendo. É preciso ter uma legislação muito eficaz sobre isso. Agora, a legislação ela não pode partir de um raciocínio analógico, ela tem que partir de um raciocínio digital. Eu vou explicar por quê. Porque hoje o que se discute no Congresso é a LGPD, certo? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela está tratando da consequência, ou seja, o que é que eu gero de dado, mas ela não está tratando da intenção. E quanto a gente não tratar da intenção, vai ter um gap no meio. E nesse gap eles vão fazer muito dinheiro e vão conseguir gerar essa suposta dominância sobre os nossos hábitos. E aí é o seguinte, o que acontece? Tentar explicar aqui uma coisa simples. Lembra que eu falei lá do Kasparov em 97? Tá? De 97 para cá, a capacidade preditiva dos computadores aumentou em centenas de milhões de vezes. O que significa isso? Significa que o sujeito que está na frente de um computador, ele não sabe que tem uma máquina apontada para ele, entendendo cada gesto, cada movimento, cada busca, cada intenção, cada compra e cada jornada. E essa máquina capta tudo, captura tudo e transforma isso num sistema inteligente para prever aquilo que você vai fazer dali a pouco. Então, o que você precisa dar às pessoas é, primeiro, o conhecimento disso. As pessoas precisam saber que isso está acontecendo. E o segundo, elas têm que ter o poder de optar. Elas têm que ter. Eu tenho que ter a alternativa de falar assim, eu não quero que o Facebook saiba nada sobre a minha vida. E quero continuar navegando, mas eu não quero que ele saiba. Né? Então, esse detalhe é um detalhe fundamental dessa estruturação. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte, do mesmo jeito que a gente fala do hacker, o hacker é o cara que entra no sistema e ele vai lá dentro do sistema, pega dados sigilosos. Né? Esse é o hacker. Hoje, pela primeira vez na história da civilização moderna, é possível que um hacker entre na sua cabeça e você não se dê conta disso. Ele está manipulando a sua forma de escolher alguma coisa sem que você saiba que você está sendo manipulado para aquilo. E existem N histórias em cima disso, e eu acho que o próprio Harari conta uma história de que ele começou a navegar, ele se declarou homossexual, né? E ele começou a navegar nas redes sociais e ele descobriu que ele era impactado por mensagens ligadas a homossexuais. E ele falou, pô, mas como assim? Né? Por quê? Porque a navegação dele foi rapidamente interpretada nesse sentido. E foi aí que ele tomou a decisão de sair fora. Ele falou, eu não quero. Então, assim, agora, só para terminar, eu faço uma comparação que eu acho que é importante para a gente pensar na psicologia humana. Né?
o ser humano é um bicho um pouco complicado. Então, assim, as redes sociais hoje são tão nocivas quanto o cigarro foi na história durante muitos anos. E, no entanto, as pessoas fumavam, né? Porque havia uma psicologia construída que o cigarro era cool, era elegante, era charmoso. A venda da imagem do cigarro sempre foi promissora, né? De um alto grau de status, de uma figura prominente, etc. Então, da mesma forma, a rede social se faz como um grande homem de Marlboro, esperando que todos saiam à compra de um cigarro, que no fundo faz muito mal à saúde das pessoas. Mas mesmo sabendo disso, as pessoas vão lá e consomem. Parabéns, parabéns. Obrigado, senadora. Obrigado, Silvio. A próxima pergunta é do Lars. Lars, por favor. Bom, primeiramente eu queria parabenizar o Silvio pela brilhante apresentação. Eu já tinha ouvido ele antes, conversado com ele antes, mas sempre agregando novas informações e que nos trazem a reflexão. Silvio, a pergunta é a seguinte: o que nós hoje percebemos é uma espécie de imbecilização da comunicação. Ou seja, um culto à futilidade, quando nós vemos esses youtubers de grande sucesso gerando nada de útil, mas uma futilidade que aparentemente faz muito sucesso. A imprensa, o profissional de imprensa, até então, no passado recente, ele tinha o monopólio profissional da comunicação. Supostamente, ele agia, né, levando a informação por isenção e preservando a liberdade de imprensa. Hoje, pelo que nós percebemos, qualquer um gera conteúdo, independente se ele é um jornalista ou não. E, ao mesmo tempo que o conteúdo tornou-se manipulado e parcial. E isso a gente percebe que também gera uma influência na própria mídia convencional, que rasgou a fantasia dessa isenção, dessa liberdade, e também dissemina notícias falsas, as chamadas fake news, que hoje tentam perseguir, combater as plataformas, mas não a mídia convencional, que incorre no mesmo erro. A pergunta é: qual a tendência? Aonde é que a gente vai parar? Ou é apenas bem-vindo ao caos? Eu acho que a gente tem alguns desafios que são maiores do que o meio, né? Ou os meios digitais. Talvez a gente esteja agora colhendo os frutos de 50, 60 anos de pouco foco naquilo que era importante na sociedade. Os alicerces de educação, por exemplo, se perderam, e nada tem a ver com as circunstâncias que a gente vê hoje sendo utilizadas nas redes sociais, mas a base é essa, quer dizer, essas pessoas foram educadas de uma forma tão errada, né? A gente tem muita matemática na escola e pouca filosofia. Há pouco pensamento sobre os valores humanos. Então, você enfrenta uma possibilidade gerada pela tecnologia, onde o sujeito acorda de manhã e fala assim: bom, eu vou criar a minha audiência. Isso é positivo. Só que o conteúdo que ele transmite é uma grande bobagem. E aí eu concordo com você, a imbecilização aumenta em muitos graus e a gente tem uma disseminação de bobagens, né? Então, a internet é uma grande disseminação de bobagens. Agora, eu gosto de contar a história da metáfora do restaurante, né? Quando você vai num restaurante, eu vou jantar eu, você, o Paulo, a gente vai ter uma conversa super inteligente, bacana, de alto nível, etc. E aí, imagina que você se levanta em determinado momento e tem lá uma mesa com 4 pessoas ou 2 casais ao lado e você, sem contexto nenhum, sem saber nada sobre aquelas pessoas, você vai lá e se senta durante 10 minutos para ouvir aquela conversa. Então, você vai voltar para a nossa mesa e vai falar assim: gente, vocês não estão entendendo. Ali tem um cara que é racista, tem um outro cara que acha que é legal a corrupção, é bacana, é assim mesmo que tem que fazer. Ali naquela mesa tem um cara que é pedófilo. Ali naquela mesa tem um cara que acha que tem que explodir agência de banco. Você vai ficar assustadíssimo. Então, o contexto é o seguinte: não foi o Facebook que inventou a catástrofe. O Facebook
ele é alimentado por pessoas que, infelizmente, já pensam dessa forma por uma outra questão. E aí o Facebook dá essa visibilidade. O que ele tem que fazer, como ele é uma empresa privada de dono, ele tem que ser pressionado pelos valores da sociedade na qual ele está inserida. Então, a sociedade tem que dizer para ele o seguinte: olha, esse tipo de disseminação não é permitido, tá certo? Então, do mesmo jeito que eu não posso fazer uma ofensa racista a alguém no ônibus quando eu vou para o trabalho, um meio de comunicação também não pode dar um espaço para uma ofensa racista. Ele pode dar um espaço para um ponto de vista, mas não para uma ofensa racista. Então, o que vai contornar os meios de comunicação será essa circunstância da sociedade. Agora, é o mesmo caso que a gente está vendo agora com a Covid. Quer dizer, a gente passou 60 anos no Brasil pagando R$3.000 para um cientista da USP, certo? R$4.000 para um cientista da USP e R$100 milhões para o Neymar jogar bola. Então, assim, agora que deu Covid, o Neymar não vai salvar ninguém. Quem vai salvar é o cientista da USP. Quem vai salvar é a enfermeira do... E a gente está pagando R$2.000 para eles. Então, a gente tem os professores vivendo de miséria há muitos anos, mas a gente quer pagar a Anitta. A Anitta está bilionária. Então, como é que a gente faz para constituir uma sociedade que se sobrepasse ao meio de comunicação? Então, é um dilema eterno, tá certo? Então, vamos voltar lá ao século XV com os escribas, que também eram considerados... ali os escribas eram o Neymar, era a Anitta, da época. Quer dizer, ele escrevia o que ele queria, né? Existe uma tese de um historiador austríaco super interessante, que ele contrapõe os primeiros livros históricos dizendo que não era nada daquilo, que era tudo manipulado pelos monarcas da época, que junto com a igreja sentavam lá com os escribas e falavam assim: não, mas não conta a história desse jeito, não. Fala que era dessa forma aqui. Então, a gente tem como voltar lá, mas, no fundo, eu acho que o problema estrutural está ao redor da rede e não dentro dela. Dentro dela, infelizmente, a gente está tendo acesso a essa bobagem. Eu concordo com você, que, infelizmente, o cenário vai ser pior, Lars, porque o que a gente pode ver daqui para frente, de forma muito exponencial, é o fim das profissões, como elas foram sempre... O que define uma profissão? 2 aspectos, basicamente. Uma formação documental, tá certo? Eu não vou dizer que ela é boa, é ruim, ela é documental. Eu estudei numa determinada instituição e recebi esse papel aqui que diz que eu sou um profissional. A partir de agora eu sou profissional. Essa é uma coisa. E a outra coisa que a gente não se dá conta é o respeito mútuo de um outro profissional. Então, quem define que o jornalista é um jornalista é o outro jornalista, que o considera concorrente e se atuam em equilíbrio. O que acontece com o mundo de hoje é o seguinte: quando um cara acorda e diz assim, eu sou um jornalista, eu vou montar minha própria rede de televisão no Facebook, vou disseminar a informação que eu quiser, e ele consegue mais audiência do que o jornalista que é jornalista mesmo, você tem uma queda de barreiras de entrada na profissão. Porque os próximos que vêm aí, o garoto de 15 anos que vem aí, ele fala assim: mas por que eu vou para a faculdade se eu posso ter o meu canal de televisão muito rapidamente? Né? O maior fenômeno do jornalismo brasileiro, eu conversei com ela na semana passada, chama Gabriela Prioli. Ela não é jornalista, ela é uma advogada criminalista, brilhante, que foi chamada para começar a dar uma entrevista ou outra. Agora ela virou entrevistadora, ela está na CNN e ela tem seu próprio canal, já passou de 1 milhão de pessoas. Então, assim, agora ela é uma pessoa brilhante. Então, a gente tem que ter mais Gabrielas Priolis e menos o Whindersson Nunes. Né? Como é que a gente vai fazer isso? É um desafio de todos nós aqui como sociedade. Muito obrigado. Bem-vindo ao caos. Próxima pergunta é do Delgado. Delgado, por favor. Boa noite, Silvio. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso grupo. Uma palestra fantástica. Ouvindo a sua palestra, me levou ao Simon Sinek, né, que ele diz que o importante é a gente tentar vender o porquê que a gente está vendendo aquele produto, e não vender o produto em si. Isso seria essa vitória da psicologia sobre a lógica, e o que eu vejo é que poucos
anunciadores chegaram a esse nível. A gente vê muito vendendo o produto, mas pouco, é difícil perceber o porquê. E isso na rede social, no nosso caso, por exemplo, na nossa página do LinkedIn, como fazer isso? Como vender o porquê? Obrigado. Eu que agradeço aqui. Boa, excelente pergunta. Eu gosto muito do Sinek, eu acho que ele tem uma visão fantástica. Eu acho que o porquê, como determinante do propósito das marcas e das empresas, é muito interessante e muito valioso. Tá? Mas eu, particularmente, uso uma outra forma de abordagem, que é a perspectiva. Tá? Porque propósito, no final do dia, o propósito vira uma grande falácia. Porque assim, eu e um terrorista do Afeganistão temos o mesmo propósito, que é vivermos a melhor vida que a gente pode viver. Tá? Só que a perspectiva dele é que se ele explodir um McDonald's cheio de gente, ele vai para o céu encontrar o paraíso. Né? Então, nós dois queremos o mesmo propósito. Os nossos dois porquês são os mesmos. O que nos vai diferenciar é a nossa perspectiva. A minha perspectiva é do amor, da fraternidade, da compaixão, da contribuição. A dele é da destruição. Mas ele entende que a destruição vai levar ele para o paraíso. Né? Então, eu desceria um pouco a visão do propósito para a perspectiva. Dito isso, eu acho que... por que as marcas não estão fazendo isso? E eu vivi isso a minha vida inteira como um cara de criação, de pensamento mais humanista. Nunca um cara criativo ganha do cara da contabilidade. Essa é uma reunião que começa na derrota, certo? Porque o cara vem com uma planilha de dinheiro e se ele estiver perdendo para os seus argumentos, que são argumentos humanos, quando ele tiver lá os 45 do segundo tempo para perder a discussão, ele fala uma frase que eu nunca vi ninguém conseguir ganhar dessa frase no mundo corporativo, que é o seguinte: precisamos cortar custos. Bom, quando ele fala isso, acabou a discussão, porque quem é que ganha de precisamos cortar custos? Todos nós precisamos cortar custos o tempo inteiro. Então, a psicologia sempre foi suprimida, o entendimento sociológico sempre foi suprimido pela razão da lógica, que ela é genial, tá certo? Mas ela é lógica. Quando eu enfrento alguém que vai fazer alguma coisa logicamente, eu já parti com mais chance de ganhar. Porque se ele vai ser lógico, eu sei o que ele vai fazer. Né? Então, assim, enfrentar um cara que não é lógico é muito mais difícil. Porque você não sabe o que aquele camarada vai fazer. E aí você entra numa pequena percentual de risco. E esse risco as empresas não estão querendo correr. O que é uma coisa muito triste, porque aquelas que estão correndo o risco estão, ao longo do tempo, construindo muito mais valor. E os anunciantes precisam perceber isso. Alguns anunciantes já perceberam. A Nike, recentemente, nesse movimento contra o racismo, muito forte nos Estados Unidos, a Nike fez 2 movimentos nos últimos 2 anos absolutamente brilhantes. O primeiro foi um quarterback chamado Kaepernick, que se ajoelhou no hino americano, durante o hino americano na NFL. Ele se ajoelhou e ele perdeu todos os contratos, quer dizer, ele perdeu o contrato que ele tinha e nenhum clube da NFL, nenhum time da NFL contratou mais esse cara, porque ele era negro, porque ele tinha feito uma manifestação no hino nacional americano. A Nike, que já tinha um contrato com ele de patrocínio, aumentou o valor do patrocínio, tá certo? E disse o seguinte: você tem que acreditar nas coisas que você tem uma forte crença, mesmo que elas levem você a perder as coisas que parecem que são importantes. A Nike fez isso. O que aconteceu? No dia que a Nike publicou essa comunicação com o Kaepernick, as ações da Nike caíram 16%, teve um pico de queda. As pessoas foram nos estados rednecks americanos, foram às ruas queimando o tênis da Nike. Tá? Só que aquilo era autêntico. Ela não fez uma jogada de marketing. Ela, como companhia, acredita naquilo. Ela vive de atletas negros desde 1960. Então, o que ela fez? Ela fez aquilo, ela falou, vai doer, mas é isso que nós somos. O que aconteceu dali a 3 semanas? Atingiu o maior nível de valorização das ações. Então, assim, você tem que, como diria Muhammad Ali, você tem que aguentar a pancada, porque ela vai vir, certo?
Se você aguentar a pancada, você sai lá na frente. Agora, só existe uma maneira de você aguentar a pancada no mundo moderno, digital e interconectado. É você tendo certeza da sua autenticidade. Você não precisa estar certo, você não precisa estar errado, você precisa saber o que você está fazendo. Porque se será julgado escolhendo a direita ou a esquerda, o alto, o baixo, o magro, o gordo, o homem ou a mulher, você será julgado. Agora, se você for julgado por aquilo que você de fato é, você permanece de forma recorrente e ganha o mercado do jeito que você tem que ganhar, seja você um indivíduo, seja você uma grande marca. Muito obrigado, Silvio. Além de um expert em marketing, você nos passou uma mensagem muito bonita. Muito obrigado. Vamos continuar usando o Nike, não é, Lars? Silvio, e mais 2 perguntas, eu vou deixar você ir jantar, tá? A próxima é do Alcides, tá? Por favor. Você está sem som, Sidão. Silvio, muito obrigado. Alcides, tudo bem? Muito obrigado pela transmissão dos seus conhecimentos mediante uma didática perfeita. O que eu gostaria de saber é o seguinte: o ministro Fábio Faria noticiou, até nos jornais de hoje, a criação da TV Brasil para melhorar a imagem do país. Uhum. Pela sua exposição, a televisão está em queda. Então, eu pergunto se essa é uma ideia boa e se vai funcionar. Boa pergunta. Essa é uma caminhada a largos passos para o fracasso, retumbante. Isso, obviamente, não vai dar certo. Quer dizer, isso é você reinterpretar, né, o mundo que você vive. Então, isso é um negacionismo que, aliás, acompanha várias das decisões que a gente tem visto aí, brutal. Quer dizer, você não luta, o Lars está aí para dizer, você não luta contra o vento e contra o mar, você usa o vento e o mar a seu favor. Certo? Então, como é que você pode observar o que está acontecendo, né? Ou você não está observando, ou você observa e fala assim, não, agora eu vou dar um passo em direção à década de 50. Eu vou criar um canal de televisão institucional, chapa branca, que jamais falará contra mim, jamais vai me fazer uma crítica. Quer dizer, você vai acelerar brutalmente uma reação nesse mundo que a gente acabou de descrever aqui. Um mundo de 5 bilhões de buscas por dia. Um mundo de 2,5 bilhões de pessoas conectadas. Quer dizer, como é que você vai fazer isso com 400 mil telespectadores na maravilhosa TV Brasil ou qualquer TV? A gente tem as TVs aí institucionais há tanto tempo. Recentemente, a TV Cultura começou a ter uma vertente mais inteligente, mais bacana, mais leve, e só por isso ela começou a dar certo. Agora, você tomar a decisão hoje de voltar à década de 50 é realmente uma busca de um negócio que não tem a menor chance de dar certo e, obviamente, vai se tornar um objeto de críticas e arremessos de tomate muito, muito fortes aí nas próximas semanas. Muito obrigado. Gostei que você foi direto. Essa não dava, Alcides. Desculpa, mas essa não dava. A última pergunta é para o Raposo. Raposo, por favor. Obrigado. Boa noite, Silvio. Eu não fui convencido pela sua última premissa de que o contador tem essa palavra mais forte do que a sua, não. Eu acho que você convence mais. É a primeira opinião minha. Eu, quando penso em informática, eu penso num tempo muito grande que se gasta ou que se utiliza, o verbo você pode escolher, atrás de um painel com uma determinada imagem, com determinadas informações e que você tem que gastar muito tempo. Eu faço uma metáfora, talvez de forma grosseira, com a rede McDonald's, que quanto mais, pior. Se eu já teve um seriado na televisão que fala de um cara que fez um consumo enorme de McDonald's, ele esteve muito mal.
Eu faço uma comparação rápida quando, na minha idade pequena, de garota e tal, não havia qualquer tipo de aparelho dessa desenvoltura. Eu estava na rua, jogando bola, fazendo qualquer arte no bom sentido, mas que a minha saúde saía ganhando com isso. A minha preocupação é, no momento em que eu estarei totalmente conectado, eu estarei sendo popular com vários, eu estarei ganhando a popularidade, aí entenda a popularidade, segundo o conceito que você nos passou, como maiores possibilidades de sucesso, inclusive. O exemplo que você disse da Lady Gaga é um exemplo extraordinariamente factual, não é? A minha questão é, e aí? Como contrabalançar isso? Porque eu entendi, até onde eu entendi, quanto mais eu estiver conectado, quanto eu estiver do lado da mídia e a minha imagem bombando com os meus produtos, eu estarei mais perto do sucesso. Até onde o sucesso vai contrabalançar a pouca saúde que, porventura, eu possa vir a ter? Muito obrigado, Silvio. Obrigado você, Raposo. Excelente colocação. Não é uma pergunta fácil, porque eu acho que é uma visão muito particular. Eu acho que a história de sucesso ela sempre foi uma história mal interpretada, tá? Na evolução da humanidade. Acho que você está falando, está sem som aí. Se fosse fácil, eu teria respondido. Eu fiz para você porque não posso fazer. Tá ótimo, tá ótimo. Então, eu acho que a história de sucesso na humanidade é uma história mal contada também. Então, você falou do McDonald's. Tá? O McDonald's, para mim, é um caso perfeito de um pensamento de comportamento humano que sobrepõe-se à lógica. O McDonald's ele é o maior restaurante do mundo, certo? Nenhum outro restaurante serve comida e tal tem esse sucesso. Então, o McDonald's é o seguinte, eles são brilhantes em não serem tão terríveis. Você entendeu o nicho dele? Então, assim, vamos fazer um troço que nós vamos ser os melhores caras do mundo em não servir uma comida tão horrorosa. Por que eles fizeram? Porque é o seguinte, existe um fator psicológico na decisão de escolhas que todos nós passamos e ninguém acredita, mas é absolutamente verdadeiro. Que você não escolhe uma marca, um produto, um serviço, um amigo, uma esposa para casar, um companheiro para viver, baseado no racional e na lógica. Você usa a lógica e o racional para explicar por que você escolheu, mas você escolhe por outro motivo. Você escolhe por uma questão de evolução da natureza humana que faz você ter um fator de diferenciação na hora da escolha que ninguém leva em conta, que é o nível de perda que você pode ter. Então, quando você tinha lá, há 4.000 anos atrás, o Homo sapiens subia numa árvore para pegar a fruta mais gostosa, com mais açúcar e com mais proteína, estava lá em cima a 3 metros. Só que é o seguinte, subir mais 3 metros numa árvore, ele já subiu no tronco, subir mais 3 metros aumentava o risco de morte em 35%. Ele nunca fez essa conta, só que ele viu um camarada morrer do lado. Ele falou assim, para que eu vou subir para pegar a maçã melhor se eu posso pegar uma maçã que não é tão ruim, ela não é tão ruim, mas ela me garante a sobrevivência. Então, o McDonald's é a maçã que não é tão ruim. Então, assim, por que eu vou? Então, eu duvido que você vá para o Paquistão comigo amanhã, passar 15 dias, certo? E você passe numa praça onde tem, ela está morrendo de fome, aí tem o McDonald's, aí do lado tem o concorrente do McDonald's paquistanês, você não está entendendo, bulhufas está escrito ali, e tem um outro concorrente árabe do lado. Você vai me convencer no McDonald's, sabe por quê? Porque você vai saber qual é o sabor, já sabe como é que vem a batata frita, já sabe como é que vai ser atendido, você sabe até pedir no Paquistão o diabo da comida que você quer. Então, o que você fez ali? Você não tomou uma decisão pelo melhor alimento, pela melhor experiência, você tomou a decisão pela menor perda possível naquele instante. E esse é um dos maiores drivers de consumo que as pessoas usam sem saber que estão usando. As pessoas optam por marcas e produtos, não porque elas têm um benefício a ganhar, mas principalmente porque elas vão perder menos. Né?
Então, eu vou comprar o carro que o meu vizinho comprou e que está todo mundo comprando. Por quê? Porque eu tenho menos chance de errar, certo? O marketing está muito entranhado nisso. Por exemplo, aí vou trazer para o YouTube, que é uma coisa fantástica que as pessoas não se dão conta e não sabem. Sabe qual é o vídeo mais assistido do YouTube? O vídeo mais assistido do YouTube. Por quê? Porque o cara entra lá e fala assim, pô, esse vídeo aqui tem 170 bilhões de views. Eu vou ver esse vídeo. É um coreano dançando, mas eu vou ver, porque está todo mundo vendo. Então, você minimiza o seu risco rapidamente e você amplifica, e aí você faz parte do grupo. Eu também vi. Tudo bem, mas é uma bobagem. Você não gosta daquele assunto. Mas eu vi. Então, esse tipo de circuito do sucesso é baseado em minimizar os riscos. E minimizar os riscos nunca vai levar ninguém ao sucesso. Então, como é que você inverte essa curva? Você precisa ter marcas fortes que tenham coragem de ter uma postura como a Nike teve. Que tenham coragem de fazer o que a Apple fez quando trouxe de volta o Steve Jobs e manteve a sua narrativa. Quer dizer, não importa se é mais caro o meu produto, não importa se vai demorar mais tempo. É o produto que eu quero fazer. E eu vou encontrar alguém que queira comprar esse produto. E eu vou convencer alguém que queira comprar esse produto. Então, quanto às marcas ficarem se balizando por menos, elas não vão constituir sucesso. E as mesmas coisas vão acontecer com os indivíduos. Então, se a gente... o teatro só enche porque a gente vai lá e compra o ticket do teatro. Certo? Então, assim, não gosta da peça, não compra o ticket do teatro. Então, nas redes sociais, tem que parar de seguir. Existe um termo moderno chamado cancelamento. Cancelamento é o seguinte, o cara, eu não gosto do cara, então eu cancelo ele, eu saio da rede social dele. As pessoas precisam cancelar mais. Mas precisam cancelar certo, não é cancelar um cara inteligente, cancela o cara que... Não é cancelar porque ele tem uma outra opinião, pelo contrário, ele tem que cancelar porque ele não gosta do conteúdo. Então, existe uma dinâmica nova, é impossível prever o que vai acontecer, eu acho que vai piorar a situação, tá? Eu acho que a gente vai ter uma geração muito grande de produtores de conteúdo no nível da superficialidade. Tá? Hoje você tem 1/3 da população do planeta que tem de 15 anos para menos. Esses meninos estão crescendo, hoje tem 15 anos para menos, 1/3 para 2 bilhões e pouco de pessoas, que são influenciadas por uma dinâmica que diz para eles todo dia o seguinte, pô, vai fazer um canal no YouTube, não vai para a escola. Vai fazer uma lojinha no Facebook, não vai para a escola, não vai estudar, não ouça seu pai, ouça o Whindersson Nunes. Então, e o Whindersson Nunes tem sucesso e o seu pai tem fracasso. Então, quando a gente não reorganizar os valores na nossa cabeça e poder apresentar esses valores corretamente para a sociedade, nós vamos ter muito problema, porque a rede social, de novo, entenda a rede social como possibilidade. Certo? O idiota sempre esteve entre nós, mas ele tinha menos possibilidade de chegar até nós, porque nós não éramos idiotas. O Raposo não é o idiota, o Paulo não é o idiota, o Alcides não é o idiota. Então, o idiota vai embora, ele não quer ficar com você, o idiota quer ficar com outro idiota. Então, ele tem 1 milhão de idiotas seguindo ele, então ele está feliz da vida, certo? Então, a hiperdimensão que a rede social trouxe foi dar a possibilidade daquele idiota saber que existem outros idiotas. Grupo de afinidade. Lembra que eu falei do Facebook com raça de cachorro? O idiota encontrou o idiota. E agora eles estão juntos, entendeu? E a gente vai ter que se juntar também para modificar a visão que eles têm da vida para a gente poder ter uma sociedade razoavelmente melhor, mas muitos os desafios daqui para frente, com certeza. Muito obrigado. Eu dei risada aqui, Silvio. Obrigado. Eu tirei algumas lições aqui. Uma delas é que você, por exemplo, você não segue o Windows Summers. Não. Eu sigo por obrigação profissional. Que eu tenho que saber o que ele está fazendo lá e comentar e, enfim, entender. Que essa televisão não vai dar certo, com certeza. E que se você for no Paquistão, só vai comer McDonald's. É isso, né? As lições que eu estou tirando. Só McDonald's. Só McDonald's. Para terminar, 2 perguntas. Em primeiro lugar, muito agradecendo. Tá? Você foi muito gentil de estar com a gente hoje aqui.
dividindo seu tempo conosco. Acho que foi um bom dia, foi uma boa noite, bom fim de tarde, um bom aprendizado. Uma pergunta rapidinha aqui. Campanhas políticas. A senadora Ana Amélia já abriu os olhos ali. Como é que vai ser daqui para frente, né? Uso rede social. Não, campanha política vai ser, vai ter que se adaptar aos novos meios, ou seja, vai ter que ter uma reorganização de linguagem, né? Tem um lado bom. O lado bom é que o volume de investimento por tempo é muito alto na mídia tradicional, né? Então, é o custo mais alto por tempo. Então, você vai poder ter menos investimento ou o mesmo investimento com mais elasticidade nas redes sociais. Mas vai ser fundamental entender o mundo das redes sociais e ser muito autêntico e verdadeiro em relação... O que o político que quer se comunicar hoje precisa entender é o seguinte: não fuja da crítica e também não enfrente a crítica, porque a crítica é parte desse sistema de interconexão. É normal. O cara que criticou aquele determinado político, ele não quer que aquilo se torne a coisa mais importante do mundo, não. Ele só criticou, entendeu? Então, você tem que aprender, porque você tem que entender que se você tiver uma base onde 60% das pessoas não estão gostando do que você está falando, você está com a base errada de pessoas. Você não vai conseguir chegar muito longe. E se você tem uma base onde você tem 60% das pessoas que estão gostando do que você está falando, provavelmente você vai longe. E vai ter sempre 30% das pessoas que não vão gostar, elas não são obrigadas a gostar de você. E agora, de novo, volta lá a metáfora do restaurante e dos idiotas que não se encontravam. Porra, você vai para o restaurante que só tem amigo teu, né? Que na verdade não são muito amigos, são puxa-sacos, porque se você tem chance de chegar lá, vai todo mundo puxar o teu saco, você fica cercado daquele ambiente, você acha que está tudo certo, porque o cara que não gosta de você está longe, ele não vai lá na tua mesa, ele está longe. Então, na rede social, você vai encontrar ele todo dia, toda hora. Então, volte-se para si mesmo. Quais são os seus valores? Você tem vergonha dos seus valores? Então, amigo, você não pode ser político, você não pode servir ao povo. Você tem que ter convicção dos seus valores. O que as pessoas querem são políticos que sirvam o povo de uma maneira transparente e verdadeira. Por que o Luciano Huck ele é o líder de qualquer pesquisa que se faça? Porque o Luciano Huck, ele representa, estou dizendo que ele representa o personagem que as pessoas gostariam de ter. Um cara que conversa, o cara que ouve, o cara que vai lá visitar e não quer fazer daquilo um negócio maior do que é. Então, é por isso. Então, é preciso criar uma dinâmica na comunicação da política ligada ao mundo moderno e não ao mundo do passado. De novo, o político que está olhando para fazer uma campanha de televisão, ele já começou errado. Passos largos em direção à década de 50. Não vai dar certo. Né? Não adianta. Não vai dar certo. Infelizmente ou felizmente, quem compreender isso, e tomara que sejam as boas almas e as boas cabeças, vão ter uma capacidade de geração de valor na conversa muito maior. Então, eu acho que é inexorável que a comunicação, através da conexão, como eu falei, você precisa estar conectado, e aí tem a ver com engajamento. Não adianta você... eu tenho 100 milhões, mas só 10 milhões gostam de mim. Então, você tem 10 milhões. Essa é a sua audiência. É a partir desse grupo que você vai construir seu valor. Silvio, obrigado, muito obrigado. Acho que foi muito útil. A pergunta final sempre a gente faz para todos os palestrantes: qual é o seu time de futebol? Você torce para quem, Silvio? Eu torço só para... Não teria outro clube de futebol para torcer. Eu sou, obviamente, flamenguista. By the way, fizemos a maior audiência de um evento esportivo na história do YouTube. Impressionante. Tivemos 14 milhões de pessoas assistindo em algum determinado momento, 4 milhões e meio de assinantes na coisa. Isso é uma demonstração do mundo moderno. De novo, o que aconteceu? Vamos fazer uma conta simples aqui. Tá? O contrato de direitos de futebol da Globo dá ao Flamengo, quer dizer, a Globo paga todos os times do Campeonato Carioca. Vou usar o exemplo do Campeonato Carioca. Paga 50 milhões por ano para o Flamengo, tá? Pelo Campeonato Carioca. Ontem o Flamengo teve um acesso de 14 milhões de pessoas na sua transmissão.
vamos dizer que metade dessas pessoas paguem R$1, uma unidade de real para assistir o jogo. Tá? Eu pagaria 25, mas vamos botar R$1. Tá? Estamos falando de 7 milhões de reais por jogo. Tá? O Campeonato Carioca tem 20 jogos. Com 10 jogos, são 70 milhões. Por que ela vai aceitar um contrato de 50 milhões? Não faz sentido econômico. Agora, por outro lado, a Globo deveria chegar para o Flamengo e falar assim, peraí, eu não vou romper com você, não. Vamos ser sócio. Porque quem entende de transmissão sou eu, quem entende de jogar futebol é você. Nós dois juntos construiremos um negócio que não é de 50, não é de 70, é de 120. Só que, infelizmente, a política entra no meio e aí eu não quero fazer com você, você não quer fazer comigo, e eu fico torcendo pelo meu Flamengo, que vai ser campeão de novo de tudo esse ano. Silvio, obrigado. Obrigado. As palavras finais são suas, Silvio. Obrigado, Paulo. Super gentil o convite. Obrigado a todos aí. Muito bacana a conversa, muito legal as perguntas. Enfim, sempre um enorme prazer poder contar um pouco dessa visão nova e espero que em breve a gente tenha outras conversas. Eu estou sempre à disposição e será sempre um enorme prazer bater papo ou vir aqui como ouvinte para as próximas palestras também, que é sempre uma oportunidade de aprendizado. Obrigado a todos, de verdade. Cuidem-se. Vamos abrir os microfones aí, uma salva de palmas. Muito bom. Parabéns, Silvio. Excelente. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Esse garoto vai longe, hein? Já foi longe. Obrigado, senador. Muito bom. Mas só consegue aí. Boa noite a todos.